7. A autoridade judiciária dará vistas da proposta do plano individual de atendimento ao defensor e ao Ministério Público, que poderão oferecer impugnação ou requerer complementação do plano, sendo que a impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário. Parágrafo único. Admitida a impugnação, ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência da qual se cientificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais, o responsável. Artigo 798. Para a reavaliação das medidas socioeducativas, que devem ocorrer no máximo a cada 6 meses, poderá a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável. Artigo 799. Havendo substituição da medida ou modificação das atividades do plano individual, a autoridade judiciária remeterá o inteiro teor da decisão à direção do programa de atendimento, assim como as peças que entender relevantes à nova situação jurídica do adolescente. Parágrafo único. No caso de a substituição da medida importar em vinculação do adolescente a outro programa de atendimento, o plano individual e o histórico do cumprimento da medida acompanharão a transferência. Artigo 800. Sempre que o adolescente for inserido em medida mais branda que possa ser cumprida no fórum de seu domicílio, para lá serão encaminhados os autos de execução. Artigo 801. O mandado de busca e apreensão do adolescente terá vigência máxima de 6 meses, a contar da data de expedição, podendo, se necessário, ser renovado fundamentadamente. Seção 49. Os serviços auxiliares. Subseção 1 do Serviço Social e de Psicologia. Artigo 802. Os assistentes sociais e os psicólogos judiciários executarão suas atividades profissionais junto às varas da infância e juventude, da família e das sucessões de violência doméstica e familiar contra a mulher, de crimes contra crianças e adolescentes, e do sanctifis, nas ações que demandem medidas de proteção a idosos em situação de risco, mesmo que tramitem nas varas cíveis ou da Fazenda Pública, e nas ações que demandem o depoimento especial nos termos da Lei 13.431. Parágrafo 1º. Compete à equipe interprofissional fornecer subsídios por escrito mediante laudos ou oralmente, na ausência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção, depoimento especial e outras, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Parágrafo 2º. Pelos atos praticados nos processos, os assistentes sociais e psicólogos responderão perante o juiz do feito. Ficarão, porém, disciplinarmente subordinados ao juiz competente na área da infância e da juventude, inclusive onde não houver vara especializada, exceto se a equipe multidisciplinar for exclusiva da unidade judicial de violência doméstica e familiar contra a mulher, a qual competirá a respectiva corregedoria permanente. Parágrafo 3º. Determinações judiciais relacionadas à família e sucessões, infância e juventude, violência doméstica e familiar contra a mulher, idosos e criminais somente nos casos elencados na Lei 13.431, para o cumprimento mediante carta precatória serão encaminhadas aos técnicos com posto de trabalho nas varas da infância e da juventude, ou competência para esta matéria, com marca ou circunscrição judiciária de distribuição, mediante escala de trabalho definida por portaria editada pelo juiz corregedor permanente do setor técnico. Parágrafo 4º. Os técnicos assinarão ponto ou acionarão o ponto biométrico diariamente nas varas da infância e juventude, ou com competência para tal matéria. Parágrafo 5º.
Os assistentes sociais e psicólogos designados nas comarcas sede do interior do Estado devem servir também às demais comarcas da mesma circunscrição, mediante prévia solicitação do juiz do feito ao juiz de direito, corregedor permanente do setor técnico. Artigo 803. Nos procedimentos e processos contraditórios em trâmite nas varas da infância e da juventude, varas de família, sucessões e varas de violência doméstica e familiar contra a mulher e nas ações que demandem medidas de proteção a idosos em situação de risco, mesmo que tramitem nas varas civis ou da Fazenda Pública e nas ações que demandem o depoimento especial, nos termos da Lei 13.431. A equipe multidisciplinar oficiará no processo na qualidade de perito judicial e em sede de produção antecipada de provas, quando necessário, observando, conforme o caso, o previsto nos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil, nos artigos 156, inciso 1, 158 e 159 do Código de Processo Penal e no artigo 11 da Lei 13.431. Parágrafo único. O acompanhamento das diligências mencionado no parágrafo 2º do artigo 466 do Código de Processo Civil não inclui a efetiva presença do assistente técnico durante as entrevistas dos psicólogos e assistentes sociais com as partes crianças e adolescentes. Contudo, havendo interesse do assistente técnico a ser informado nos autos, os psicólogos e assistentes sociais do Poder Judiciário deverão agendar reunião prévia ou posterior às avaliações, expondo a metodologia utilizada e oportunizando a discussão do caso. Artigo 804. É também atribuição da equipe interprofissional, junto às varas da infância e da juventude. Inciso 1. Analisar e emitir parecer a respeito da proposta apresentada pelo Serviço de Acolhimento Familiar ou Institucional, referente à reavaliação da situação da criança ou adolescente que estiver inserido nos respectivos programas. Inciso 2. Ouvir previamente, nas colocações em família substituta, a criança, sempre que possível, ou o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida e ter a sua opinião devidamente considerada. Inciso 3. Preparar e acompanhar a colocação da criança e adolescente em família substituta, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Inciso 4. Esclarecer e orientar previamente os titulares do poder familiar antes do consentimento destes em relação à colocação em família substituta, em especial no caso de adoção, sobre a irrevogabilidade da medida. Inciso 5. Orientar a família substituta, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Inciso 6. Opinar previamente sobre a concessão da guarda provisória na adoção. Inciso 7. Emitir parecer a respeito do pedido de colocação em família substituta. Inciso 8. Acompanhar na adoção o estágio de convivência, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, apresentando o relatório minucioso acerca da conveniência do deferimento da medida. Inciso 9. Orientar os postulantes a adoção no período de preparação psicossocial e jurídica, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Inciso 10. Orientar, supervisionar e avaliar, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à sobrevivência familiar, os postulantes à adoção durante o contato com crianças e adolescentes, em acolhimento familiar ou institucional, em condições de serem adotados. Inciso 11. Avaliar o pedido de adoção de criança ou adolescente, se este, após o estudo técnico, se encontra preparado para a medida. Inciso 12. Intervir no procedimento de postulação ao cadastro de pretendentes à adoção, elaborando estudo psicossocial, que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes
para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 13. Assessorar o juiz nas visitas às entidades de atendimento que desenvolvam programas de acolhimento institucional, internação, semi-liberdade, liberdade assistida e prestação de serviço. Inciso 15. Fiscalizar, mediante expressa delegação do juiz, as demais entidades referidas no artigo 90 da Lei 8.069. Inciso 15. Avaliar o adolescente e sua família no processo de apuração de ato infracional, no processo de execução de medida socioeducativa. Inciso 16. Procurar fortalecer e articular a rede de serviço socioassistencial. Parágrafo único. Os psicólogos e assistentes sociais atuarão como peritos do juízo, não como testemunhas, exceto se o fato a ser provado ocorreu durante o atendimento realizado pela equipe multidisciplinar. Inciso 17. A atualização do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, sempre que decorrer de entrevista, visita domiciliar, visita nas instituições de acolhimento, reunião com as redes, pesquisas e outros atos que decorram direta ou indiretamente de suas atividades.